jogamos um pouco abaixo, principalmente, não sei se até pelo estado emocional ou pelo estado físico, acredito, mas pelo emocional de ter sofrido o gol. A saída do atleta Osvaldo, a entrada do Edinho, do próprio Marlon, não deu aquilo que você esperava, não rendeu? Olha, o Osvaldo teria que sair de qualquer maneira, está voltando de lesão, ele jogou 56, 57 minutos, né? Era o que ele podia render. Coincidentemente nós caímos um pouco de produção, mas não pela saída do Osvaldo, que ele já vinha, né, caindo fisicamente naquele momento do jogo, mas as alterações dos jogadores que vocês já sabem o que podem produzir, né, o Edinho e o Marco. Infelizmente nós sofremos o gol, né, logo depois disso, e aí não conseguimos mais ter a possibilidade de criar as chances de gol. Sempre contra times assim, os últimos 15, 20 minutos tendem a ser sempre um pouco mais cruel com o time com menor estrutura. Ô Rogério, a entrada do Edinho foi abaixo do que você esperava dele produzir? Eu acho que nós esperávamos também. E até que ponto uma derrota como essa nas vésperas do clássico pode mexer com o elenco? Nós vamos continuar trabalhando, tentando jogar de igual para igual com a maioria das equipes. Jogamos hoje acho que 65, 70 minutos, se não melhor, no mesmo nível do Corinthians. Eu acho que no primeiro tempo superior, mas no segundo tempo no mesmo nível, e depois nós não conseguimos acompanhar um time que tem um elenco mais recheado, um time que tem um pouco mais de opções. O Edinho vem de 2 meses parado, né? Hoje ele não rendeu o que costumou render no começo do ano, né? E até antes dele machucar, no jogo da Copa do Nordeste. Mas grandes duelos por tantos anos. Como foi a preparação para esse jogo? O que você passou para os seus jogadores sobre este duelo com toda a sua experiência? A mesma de todos os outros. Passei, mostrei para eles onde estava o caminho para tentar a vitória e quais eram as dificuldades que nós encontraríamos. Eu nunca joguei contra o Corinthians, o São Paulo jogou contra o Corinthians, eu só fazia parte do jogo. Hoje o Fortaleza enfrenta o Corinthians, eu também faço parte, nem do jogo, faço parte daquela fora das 4 linhas, né? Então assim, tudo que eu poderia passar para eles de informação foi colocado, e eles executaram até certo ponto, até onde aguentaram, e aí entra a diferença desde alimentação, de tudo que você possa imaginar. Esses 15, 20 minutos contra o São Paulo foi mais ou menos da mesma maneira, um jogo também, o primeiro tempo muito bom nosso, e o São Paulo ganha o jogo nos minutos finais, no último quarto do jogo praticamente. Hoje o Corinthians, mesma coisa, ganha o jogo no último quarto. Essas equipes sempre têm que ter atenção nessa parte do jogo, é onde a gente mais sofre, né? E é onde há o diferencial, onde se mostra o diferencial de equipes com orçamento bem maior, normalmente. Rogério, o que você pode falar da estreia do Felipe Pires? Jogou pouco tempo, né? Fez 4 ou 5 treinamentos só com a gente, precisa treinar mais. Mas era o jogador mais ofensivo que nós tínhamos no banco. Naquele momento, para tentar, nós passamos um volante para zagueiro, o Felipe, né? Trouxemos o Marlon para marcação, para estar com 2 pontas e 2 9s, tentar empatar o jogo. Felizmente o Avelar acertou um chute muito bonito de fora da área e não foi possível chegar ao empate antes de sofrer o terceiro gol. Rogério Ceni, hoje o Mariano Vaz não pôde jogar. Você pretendia contar com esse jogador para o jogo de hoje? Na sua pretensão ali, era de início ou o jogador Mariano Vaz no banco? Eu só posso pensar nisso para o próximo jogo, quando ele tiver à disposição, né? Mas é um jogador que tem que trabalhar, assim como o Pires, recém-chegado, né? Tem que trabalhar dentro do nosso sistema para ver se a gente vai usá-lo no começo ou que ele entre na partida. Com certeza ele será usado durante o restante do ano, às vezes provavelmente começando, às vezes vindo do banco, o que é natural para qualquer jogador. Ô Rogério, ainda acerca desse momento, uma situação, claro, diferenciada com relação a apenas dificuldade de jogadores. Dentro de casa, o time não se pode perder, teoricamente, quem quer permanecer na primeira divisão. Você, com o grupo que tem no momento, você está satisfeito? Chegou no limite? Ou outros jogadores ainda virão? Não, sobre vinda de outros jogadores, eu não sei. Nós temos que trabalhar, temos a semana para trabalhar, condicionar bem Osvaldo e Edinho, que estão voltando de lesão. O Pires, que é mais um atacante que chegou há muito pouco tempo. Acho que nós temos que trabalhar bem esses 3 jogadores, com mais o restante do elenco, mais o Bonilha, que chegou.
vamos ter que trabalhar bastante para tentar ser uma equipe competitiva, como nós somos contra o Atlético, como nós somos hoje. É que o final do jogo foi cruel com a gente, mas se vocês analisarem os primeiros 45 minutos de jogo, nós jogamos de igual para igual, ou até muitas vezes, acho que as grandes oportunidades de gol foram do Fortaleza no primeiro tempo. O difícil, quando você tem uma equipe não está tão acostumada ao brasileiro como é o Fortaleza, você normalmente sente realmente na parte final, no quarto final do jogo. Sábado tem clássico. O que você projeta para esse clássico, já que você tem mais esse tempo para trabalhar ainda? São atletas que outros deverão estar à sua disposição. Qual é o projeto seu para esse clássico do próximo sábado? Continuar trabalhando, tentar aqueles que chegaram recentemente, aqueles que a gente precisa trabalhar, a parte física trabalhar. E aí vamos mais uma vez enfrentar o Ceará nesse ano, né? Jogo duro. As equipes com 14 pontos, precisando de vitórias, duas equipes. Mando de jogo deles, né? O maior espaço do estádio fica a cargo da torcida rival. Vamos tentar continuar, como a gente veio até agora aqui, lutando sempre, enfrentando todos os adversários de igual para igual. Rogério, ou tentando ao menos, né? É um jogo diferente esse que vai ter pela frente no sábado? Claro, falta muito tempo ainda, mas já projetando, é um jogo que vale um pouco mais, claro, o valor mesmo, 3 pontos, né? Mas um jogo que vale um pouco mais por ter esse clima todo, 26 anos depois, as duas equipes se enfrentando pela Série A do Campeonato Brasileiro e na condição igual na tabela de classificação com a mesma pontuação. Todo jogo é diferente. Cada jogo é uma história diferente que é escrita. Logicamente tem o que tem de diferente aqui é a rivalidade local, né? Que é onde se acirra muito mais Fortaleza e Ceará, que é no estado, é na cidade de Fortaleza, é onde tem essa maior rivalidade, né? Mas vale os 3 pontos da mesma maneira. A única coisa que é um clássico, né? E o clássico, o vitorioso sempre sai muito fortalecido dos clássicos. Além de ser um clássico, Rogério, eu queria que você falasse sobre essa campanha que os dois estão fazendo na Série A. Coincidentemente, um ganha, o outro ganha, um empata, o outro empata, um perde, o outro perde. Por que isso está acontecendo, na sua opinião? Aí não tenho como responder você, né? Eu só trabalho num lugar, eu não posso responder por dois, né? Eu acho que porque os dois encontram adversários que muitas vezes são superiores, adversários do qual talvez mostre que estejam num estágio muito parecido, muito próximo às equipes, né? E às vezes tem grandes vitórias, como nós tivemos contra o Cruzeiro, aí o Ceará perdeu, quando nós perdemos para o Palmeiras, aí o Ceará ganhou do Palmeiras. Então, assim, hoje, nessa rodada, tanto o Ceará quanto o Fortaleza enfrentaram duas grandes equipes de futebol brasileiro. E, infelizmente, não conseguiram sair vitoriosos. Ô, Rogério, o teu time ao longo da competição vem se mostrando um time que costuma reagir às adversidades dentro do jogo constantemente. Foi assim, inclusive, na última rodada contra o Atlético Mineiro. Não conseguiu repetir, né, essa mesma força, esse mesmo poder de reação contra a equipe do Corinthians. O que você já tem em mente para trabalhar o emocional, como você mesmo citou, desse teu time para o jogo contra o Ceará? Ele fez o melhor que podia lá e agora aqui também. A única coisa que o placar foi diferente. Os dois tiveram 4 gols, lá foi 2-2. E aqui nós perdemos, mas saímos ganhando, tivemos a vantagem do jogo, poderíamos ter feito o segundo gol, nos colocado numa situação melhor. Felizmente, em determinada parte do segundo tempo, nós deixamos de competir como a gente está acostumado. Nós caímos um pouco no jogo e pagamos o preço por não ter a mesma intensidade do que tínhamos nos primeiros 55, 60 minutos. Rogério, boa noite. Dentro daquilo que você vê do seu time que você pode melhorar e que você acredita que o time vai te dar essa resposta, passa a quantidade de gols sofridos. São 18 gols sofridos em 12 jogos. Só 3 times tomaram mais gols, os 3 na zona do rebaixamento. Isso te preocupa? É sempre preocupante quando você toma gol, é mais gostoso você fazer gols, né? Nós temos tomado gols, às vezes que nem contra o Atlético, no começo do jogo, por uma infelicidade, por erros, né? E hoje também os gols foram por erros nossos, né? Não foi, não tirando o mérito do Corinthians, que foi merecedor da vitória, merecedor do resultado, pela parte final do jogo, né? Pelas peças que tem, pelo time que tem. Mas nós temos que sempre, logicamente, estar preocupado com esse... É um fator importante, né? 50% do caminho para andar é não sofrer gols. Temos que sempre tentar diminuir o número de gols sofridos. Rogério, na última partida, o Tinga fez a melhor partida dele por muitos, né, no Campeonato Brasileiro. Aí você escolheu aí
Gabriel Dias para jogar a lateral direita. O que você pode dizer do Gabriel Dias nesse jogo de hoje? O Gabriel Dias contra o Avaí também fez uma das melhores partidas dele. O Tinga fez uma das melhores partidas, mostra que é um equilíbrio no setor. E pode ser que no próximo jogo jogue o Tinga, jogue o Gabriel. Mais ou menos que a concorrência é bem parecida nessa posição. Rogério, interessante, essa 12ª rodada. Amanhã tem CSA e Grêmio. Fortaleza começou a rodada em 14º, termina em 14º. Quem está naquela parte de baixo, ninguém ganhou. Pelo menos isso, né, Rogério? É porque o futebol tem uma lógica, né? Normalmente quem está na parte de cima tem mais chance de ganhar do que quem está na parte de baixo, né? As vitórias vão estar sempre mais para Palmeiras, Inter, Flamengo, sempre vão ter mais vitórias, porque automaticamente aconteceu dos times da parte de cima da tabela jogarem com times da parte de baixo. Não teve nenhum resultado, acho que é normal até agora, né, fora da curva. É natural que quando haja um enfrentamento, como é essa rodada, de equipes de primeira a 10ª contra equipes da parte de baixo da tabela, é natural que haja mais vitórias das equipes que estão na parte de cima da tabela. Curiosidade à parte, Rogério, como ídolo do futebol que você é, que agora você não jogou, não venceu, melhor dizendo, nenhum time paulista, né? Perdeu o Palmeiras, perdeu o Corinthians, perdeu também para a equipe do São Paulo, né? Tem que trabalhar agora para pelo menos contra o Santos nesse primeiro turno somar 3 pontos, né? É muito fácil, né? Ganhar do Santos na Vila, é um time que não está bem no campeonato, nós vamos pensar por que a gente não ganha dos clubes paulistas no futuro, a gente começa a pensar por essa parte. Ô Rogério, é claro que eu estou aqui na pergunta anterior, os reforços que estão chegando no programa. Você vai trabalhar com essa nova rapaziada. Agora, o que vai prevalecer de agora em diante? É mais a força, a garra, a raça, do que a condição técnica? O que vai prevalecer, o que sempre prevaleceu nos últimos 19 meses. Aquele que tiver melhores condições, entre a parte física, a técnica, que compreenda o sistema de jogo, comece jogando. Em algumas posições nós temos uma briga mais justa, outras posições nós temos já jogadores que se estabeleceram um pouco mais, até pelo que apresentaram. Mas não adianta também, depois de uma derrota, começar a questionar se vai prevalecer raça. Não, nós temos um sistema de jogo, a gente joga em cima dele. Às vezes você encontra equipes que são superiores a vocês. Por exemplo, deve ter alguma rádio que atinge mais pessoas do que vocês trabalham. É assim que funciona, a vida é assim. Deve ter uma TV que atinge mais pessoas pelo tamanho do canal. É assim que funciona. O futebol não é diferente, não. Ok. Rogério, sim, pode ficar à vontade. Obrigado. Boa noite. Essa semana o Fortaleza anunciou o Nenê Bonilha. Essa semana o quê? O Fortaleza anunciou o Nenê. Sim. Talvez uma contratação meio que inesperada, assim, pela quantidade de volantes que o Fortaleza tem e por precisar de jogadores em outras funções. Sim. Como você analisou essa contratação? Uma boa oportunidade de mercado, um jogador que estava no México e que a gente já conhece, já trabalhou, tem qualidade. É um contrato até o fim de 2020, pensando no Fortaleza. Foi uma oportunidade salarial que eu acho que condizente com o que o clube pode pagar. Um jogador que produziu bem no ano passado. A condição que eu pedi para que ele viesse é que fosse com um contrato até o fim do ano que vem, independente de eu ficar ou não. Ele pode estar aqui para ajudar o Fortaleza dentro de uma base salarial que caiba, independente de onde o Fortaleza se encontre no próximo ano. E, logicamente, isso eu estou falando a longo prazo, né? E a curto prazo, assim que ele entra em condições físicas, briga por uma vaga, como todos os outros volantes que você realmente citou que nós temos. É uma posição que nós temos alguns jogadores, diferentemente de outras posições, sobra um pouquinho de jogador nessa posição. Você pensa em utilidade em outras funções também? No sistema que a gente joga, não. Mas se a gente mudar um sistema de jogo, aí a gente pode utilizá-lo como foi no ano passado, né? Com volante de saída, né? Se jogar com 3 homens de meio, essas coisas assim. Caso contrário, ele se encaixa melhor naquelas duas posições de Juninho e Felipe, que jogaram hoje, por exemplo. Ok.